meditar um pouco na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. Carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cidades diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual também conheço, exceto aquele que o recebe. O qual também conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo texto que nós lemos, de fato, a palavra do Senhor nas nossas vidas. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Carta à igreja de Pérgamo. Lembre você que o livro de Apocalipse, escrito então por João, pelo discípulo João, e inspirado pelo próprio Cristo, que escreve às igrejas que se encontravam então na Ásia Menor. Veja, essas igrejas, elas existiam literalmente, elas estavam lá. Há uma aplicação imediata desse texto aqui à população da época, ao contexto imediato, mas há também uma aplicação profética. E é muito interessante que quando lemos o livro de Apocalipse, é muito fácil, em boa parte dos textos, fazer uma aplicação aqui imediata ao nosso contexto, à nossa realidade, às nossas vidas. E a carta à igreja de Pérgamo, por exemplo, é uma dessas. Nós podemos sim entender a realidade a partir do que se vivia, a palavra aplicada ao contexto imediato, quando estudamos um pouco a história, e comentarei aqui, mas também é perfeitamente possível aplicar a nossa realidade, aos nossos dias. Pérgamo era uma cidade extremamente próspera, rivalizava com Éfeso como uma das maiores cidades da Ásia, é onde hoje fica a Turquia. Era uma cidade muito próspera financeiramente, muita cultura, muita adoração, muita gente circulando por ali. O rei de Éfeso, à época, chamado rei Eumênides, e ele tinha um sonho ali, ele gostava muito de literatura, e ele queria ter em Pérgamo a maior biblioteca que o mundo conhecia, mas ele perdia ainda para a biblioteca de Alexandria. Então ele tem uma ideia, ele resolve convidar os bibliotecários de Alexandria, para que fosse então a Pérgamo e lá ajudasse a construir essa grande biblioteca, redigindo, organizando os textos. Bom, o rei Ptolomeu, o rei do Egito, não gosta nada dessa história e contra-ataca. Ele faz o quê? Ele restringe a exportação do papiro, que era o material para a produção dos textos. Mas, ao menos, não deixa barato. Ele chama os seus principais inventores e fala: nós precisamos de uma alternativa para o papiro. Até que então produz-se um material que é o pergaminho, feito à base de couro de boi, de ovelha, para que os textos pudessem então ser redigidos. E aí ele tem sim uma das grandes bibliotecas e ele constrói, então ele consegue dar cabo ao plano dele de construir uma das maiores bibliotecas do mundo, que já à época contava com mais de 200 mil exemplares, 200 mil escritos. Era uma região de muita adoração também, porque ali se encontrava o principal templo de adoração ao deus Zeus, a Zeus. A Acrópole, ou seja, a região ao ponto mais alto da cidade de Pérgamo, havia um panteão.
E esse panteão, então, nesse panteão havia o maior trono já feito por mãos humanas, enfim, para esse Deus, para Zeus. E essa é uma das razões, portanto, pela qual o próprio Cristo, por meio de João, diz que ali havia o trono de Satanás. O trono de Satanás provavelmente era o trono do próprio Zeus, que ali se encontrava, e que depois, no século XIX, ainda pode ser visitado, foi levado pelos alemães, em acordo com a Turquia, para Berlim. Lá se encontra até hoje esse trono a Zeus, para que possa ser visitado. Não era só a adoração a Zeus, era a deusa Diana, Dionísio, vários outros deuses tinham ali. Inclusive havia um templo dedicado ao rei, me fugiu o nome agora. Bom, mas era o rei Augusto, acho. O rei Augusto era dedicado em Pérgamo, e havia a ideia de que se você fosse uma vez por ano a Pérgamo, e nesse templo fizesse adoração a César, você era desobrigado a adorar somente a César. Você poderia adorar outros deuses, mas você tinha que ir uma vez ao ano a Pérgamo, para ali então exercer a sua adoração. Bom, o que ocorre é que dentro dessa realidade, desse contexto, havia ali uma igreja. Uma igreja que passava por dificuldades para manter-se fiel a Deus. Não digo que não permanecia, mas havia um desafio muito grande de manter-se fiel mesmo diante de um contexto extremamente secularizado. Um contexto de adoração, um contexto de prostituição, em que a igreja precisava então manter-se bem. E aqui, por isso eu digo e disse anteriormente que a aplicação imediata não é tão difícil. Porque ao mesmo tempo em que aquela igreja local tinha o desafio de manter-se fiel naquele contexto, ainda hoje é possível que nós encontremos no nosso contexto o trono de Satanás. Ainda é possível que hoje, no nosso contexto, nós encontremos dificuldades ou desafios ligados à manutenção da nossa fé, por causa da realidade. Como é difícil morar em Pérgamo, e como é difícil hoje morar, talvez, na nossa Pérgamo. Hoje nós temos 80% da população brasileira autodenominando-se cristã. E mesmo assim nós somos surpreendidos por novos fenômenos que insultam a nossa fé e a razoabilidade do comportamento humano. Essa semana todos nós aí, eu pelo menos, não sabia, talvez seja algo que não é tão recente, eu sei que não é, mas mais agora, dessa história do bebê reborn. As pessoas com um bebê de mentira no braço, querendo privilégio a fila preferencial no mercado, por exemplo, levando o seu bebê de mentira ao pediatra, para que ele então trate o seu bebê. Parece uma piada, mas não é. Isso traduz um pouco a realidade desse individualismo, onde as pessoas querem cada vez, elas fogem do relacionamento real, elas fogem da verdade, daquilo que é a realidade, cada vez mais em si mesmadas, cada vez mais apegadas a si mesmo, aquilo que não dá trabalho, aquilo que não é a vida que Deus deu, a vida real. Bom, e apesar também desses 80% da população brasileira cristã, dentro de evangélicos e católicos, somos um dos países do mundo com maior índice de corrupção. Somos um dos países do mundo com maior índice de pobreza. Então há de se entender que mesmo em meio a um contexto em que a igreja existe, há um desafio muito grande em manter-se fiel dentro dessa realidade. São os cristãos nominais, são aqueles, como diz o Evangelho de Mateus, que honram a Deus com os lábios, mas têm o seu coração longe dele. E aqui então, diante dessa realidade, do contexto imediato de Pérgamo, a época, e Pérgamo hoje, nós podemos trabalhar aqui com um exemplo que nos serve de conselho, mas também com um conselho que nos serve de exemplo. Como assim, Ricardo? Primeiro, um exemplo que nos serve de conselho. Olha o que diz o verso 13. Conheço o lugar em que habitas,
onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, ele vai trabalhando. Mas o texto diz, no verso 13, que conservas o meu nome e não negaste a fé. Era uma igreja, portanto, que mesmo diante das dificuldades, mantinha-se perseverante, mantinha-se fiel. Talvez não toda a comunidade, mas boa parte dela, a ponto de o próprio Cristo dizer: eu sei o lugar onde você está, eu conheço o lugar em que habitas, e reconheço também que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. É possível sim, que mesmo diante dessa realidade, e a sua realidade, porque cada um aqui tem a sua também, no contexto macro nós sabemos dos desafios sociais, mas no micro cada um tem os seus desafios pessoais, as suas tentações a vencer. É possível que mesmo assim, você seja um crente de verdade, você mantenha fiel, como muitos outros personagens o fizeram, que também numa aplicação imediata, ao seu contexto, tiveram que vencer as dificuldades da vida e manter-se fiel. Cita-se aqui o exemplo de Policarpo de Esmirna, século II depois de Cristo, um homem que se recusa a negar a Cristo. Ele era discípulo direto do apóstolo João, inclusive, e ele diz assim, aos 86 anos de vida, quando convidado a negar a Cristo, senão morreria, queimado vivo, ele diz assim: há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Sirvo a Deus há 86 anos, e Ele nunca me fez mal. Como posso eu agora blasfemar e negar o nome do meu Salvador? Isso é um exemplo de que mesmo diante da mais severa possibilidade de morte, ser queimado vivo, da possibilidade de negar a Cristo, é possível permanecer fiel. Eu não sei qual é a sua realidade de trabalho, mas não é algo tão comum na minha. Mas aconteceu recentemente uma possibilidade de eu ganhar um dinheiro muito bom, fazendo uma coisa muito errada. Eu preciso de dinheiro? Amanda, nós precisamos de dinheiro? Pouquinho, né? Tá bom assim, né? Mas um pouquinho mais nunca é demais também. Não importa quanto dinheiro você tem, não é? Se chegar mais um pouquinho, tá bom, né? Bom, veio a oportunidade, mas eu tinha que fazer uma coisa que não era correta. Ali é um exemplo claro e clássico de que você é convidado, e você talvez já tenha sido convidado em algum momento, a fazer alguma coisa que aparentemente não é tão errada assim, não é? Afinal de contas, você pode usar o dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a primeira desculpa que vem à mente: mas eu vou dar o dízimo. Eu uso o dinheiro para o Senhor. Não, ele é de fonte escusa, ele é errado, tá? Eu estou mentindo, eu estou fazendo alguma coisa que eu não devo fazer. Bom, não há desculpa para o pecado, você pode até achar que há, mas é disso que nós estamos falando, o desafio de nós nos mantermos fiéis, mesmo em meio a uma sociedade que tenta nos corromper a todo instante. E é isso o que aquela igreja tentava fazer. John Huss, esse já no século XIV, reformador cristão da região da Boêmia, onde hoje é a República Tcheca, precursor da reforma protestante, ele disse assim também antes de ser queimado vivo: podem queimar esse corpo, mas não poderão queimar a verdade que preguei. Podem queimar esse corpo, mas não poderão queimar a verdade que preguei. Foram até o fim, foram até o extremo, as últimas consequências, e foram vencidos nesse momento pela morte, não literalmente, vamos pensar assim, porque Cristo venceu a morte por nós, nos encontraremos todos com Ele na glória, mas naquele momento ali sim morreram fisicamente, porque não negaram a sua fé. São extremos aqui, mas eu acho que nós somos convidados sim, muitas vezes na nossa rotina, não negar a nossa fé, e é isso que Deus espera de nós, mesmo em meio a uma sociedade muito corrompida, mesmo estando em Pérgamo, mesmo estando em um lugar onde Satanás habita, onde é o templo ou o trono de Satanás, porque eu às vezes enxergo esse trono de Satanás
quando eu vejo a maldade das pessoas gratuita, maldade gratuita das pessoas, e mesmo assim, Deus nos convida a nos mantermos serenos, fiéis, íntegros. É isso que Ele espera de nós. E como fazer isso? Como se manter perseverante? Alimente-se diariamente da palavra de Deus. É impossível que você tenha força espiritual sem que busque na própria palavra essa fonte, essa referência. Caminhe com outros cristãos. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro o levanta. Quantas vezes alguém me deu uma palavra de força, de incentivo, e eu assim, encorajado por Deus, porque era uma palavra do próprio Deus, pude seguir. E tenha os olhos fixos na eternidade. Da mesma forma, querido, a oferta que nos é dada aqui em terra não se compara e não se comparará ao prêmio da salvação, a recompensa da salvação para aqueles que se manteram fiéis. Bom, se há aqui um exemplo que é um conselho, ou seja, o exemplo da fidelidade e um conselho de que nós nos mantenhamos fiéis também, há também um conselho que nos serve de exemplo. Tenho todavia, o verso 14, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, olha o conselho, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Amados, aqui fala-se de Balaque e de Balaão. Balaque então era o rei de Pérgamo, e ele profundamente incomodado com a possibilidade do povo de Deus adentrar a terra prometida. O que acontece aqui é que ele procura Balaão e fala: Balaão, nós precisamos acabar com esse povo, nós precisamos amaldiçoar esse povo. E ele chama Balaão e pede: Balaão, vai lá e amaldiçoe o povo de Israel. E Balaão vai por 3 vezes, mas quando ele abre a boca, uma coisa incrível aqui, quando ele abre a boca, ao invés de sair maldição, sai bênção. Os lábios de Balaão estavam sendo manipulados por Deus, mas você abre a boca para falar alguma coisa e sai outra. Isso às vezes acontece com a gente, né? Mas não dessa forma. E Balaque fica extremamente incomodado. Como assim, Balaão? Eu contratei você, vai lá, fala, profetiza contra aquele povo. Ele abre a boca e sai bênção. Até que então o próprio Balaão, já incomodado com aquilo, preciso bolar uma outra estratégia, porque os meus lábios não me obedecem. Ele convida Balaque a um outro plano. Ele fala: vamos fazer o seguinte, vamos enviar belas mulheres do nosso povo àquela região, ao povo de Israel. E lá então eles se sentirão seduzidos, eles se entregarão e eles negarão o Deus deles, a fé deles. Nós enfraqueceremos aquele povo por meio da prostituição. Bom, isso é interessante porque o povo de Israel, e aqui eles estavam à margem do Jordão, eles de fato são seduzidos, muitos deles. A estratégia quase que dá certo. Tanto que o próprio texto vai nos dizer que alguns deles sentem-se alguns de vocês se desviam, alguns de vocês se deixam seduzir, e alguns de vocês se adequam à doutrina de Balaão, à ideia de Balaão. A ideia de Balaão era simples: corromper o povo por dentro. Se eu não consigo fazer por fora, se eu não consigo influenciar esse povo externamente com a minha palavra, eu vou fazer isso por dentro. E alguns de vocês, alguns da igreja de Pérgamo, têm se deixado corromper por dentro, têm se deixado levar, têm se deixado encantar com as mulheres de Moabe, com as moabitas. Bom, o fato é que essa é uma grande advertência a cada um de nós. Alguns de nós estamos dispostos a morrer por Cristo. Alguns de nós estamos dispostos a jamais adorar qualquer outro Deus. Não negaremos a nossa fé. Os nossos lábios estão dispostos a declarar a nossa fé. Mas talvez nós não estejamos fazendo isso no coração. São aquelas pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo,
mas talvez não tão dispostos assim a viver por Ele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos lutar com todas as nossas forças, buscando a Deus em oração, para que jamais deixemos a doutrina de Balaão, esse coração corrompido, tomar conta das nossas vidas. Satanás tenta fazer isso, amado. Satanás é sutil. Satanás coloca aqui naquela realidade uma mulher ou mulheres para seduzir o povo, assim como nós somos seduzidos, ou ele tenta nos seduzir, muitas vezes, para que neguemos a nossa fé. O texto continua e o verso 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Eu acho esse texto lindo demais. Darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ao vencedor, a você, amado, amada, que permanecer fiel, que não se deixar encantar pela doutrina de Balaão, que não se deixar encantar pela sedução deste mundo, a você que se manter fiel até a morte, você receberá a coroa da justiça, a coroa da vida. Você encontrará com Deus e a recompensa maior é essa. Amados, não esteja só disposto, a morrer por Deus, mas principalmente a viver por Ele. Não se deixe encantar pelos tronos de Satanás ou por esse mundo que tenta nos levar cada vez mais para longe dele. Não se deixe encantar ou não se deixe levar pelas doutrinas cada vez mais novas, diferentes, inusitadas, esquisitas, que batem à nossa porta. O bebê reborn, como eu cito, é um exemplo de tantas outras coisas que logo aparecerão e que nem sei se nos surpreenderão mais, porque há tanta criatividade vinda do inimigo, mas eu acho que nós já estamos acostumados. Não se deixe seduzir, mantenha-se íntegro, homem de família íntegro, pai íntegro, filho íntegro, esposa fiel ao Senhor, que mesmo diante das propostas vindas do inimigo, não adore Satanás, quando aceita, portanto, ou qualquer proposta vinda dele. Que Deus nos ajude. Que mesmo vivendo em Pérgamo, sejamos a igreja encontrada fiel, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esse dia. Nos ajuda a viver como luz na escuridão, de fato, como aqueles que mesmo diante de um contexto esquisito, um contexto muito diferente do que o Senhor tem como plano para este mundo, como ideal para o comportamento humano, mesmo assim que nós nos encontremos firmes, apegados à sua palavra, e diferentes das pessoas que estão dentro da nossa realidade, muitas vezes, do nosso contexto, e que não seguem ao Senhor. Nós precisamos fazer a diferença, e como lemos aqui, Pai, que nós estejamos dispostos a viver para o Senhor. Morrer, não sei se será necessário, mas viver sim. Viver sim. Que vivamos todos os nossos dias no limite da nossa fé. E quando ela nos faltar, que peçamos ao Senhor que não deixa nenhum dos seus servos padecer por falta dela. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, queridos.